Ok, pessoal, então seguindo aqui, vamos continuar, vamos encerrar aqui o tópico 1 do curso, que são as camadas e o que são imagens inteligentes, tá? Agora a gente vai realmente mexer na interface do programa e colocar a mão na massa. Uma última coisa que eu esqueci de falar, que é extremamente importante, que eu esqueci de falar nesse tópico de imagens aqui. Toda vez que vocês forem procurar alguma imagem no Google para vocês usarem em algum trabalho de vocês, é, igual eu estava usando aquela hora, procurando modelos aquela hora, procurem imagens que não têm direito autoral, porque hoje em dia esse negócio de direito autoral dá muito problema, tá? E é muito fácil de alguém achar a pessoa que quer monitorar a internet para saber se tem alguém utilizando a imagem dela sem autorização, isso é para meter um processo. Tem gente que faz isso, tem gente que passa boa parte do tempo fazendo isso, tá? Então, para não correr esse tipo de risco, vocês procurem imagens que têm uso de comercial permitido, tá? Como é que vocês fazem isso? Existe esse site aqui, eu vou abrir em outra aba, mas o Google também tem esse filtro. Esse site aqui, que é o Flickr, ele tem uma biblioteca de imagens de uso comercial muito grande. Eu já achei fotos aqui no Flickr que eu não achei no Google, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, olha só, a mesma pesquisa de modelo que eu fiz lá no Google, se eu fizer ela aqui, ó, modelo, por exemplo. Eu quero achar um modelo, uma foto de um modelo que não vai me dar problema se eu usar em alguma loja minha, sei lá, entendeu? Em uma miniatura minha do YouTube, qualquer modelo, entendeu? Imagina que eu quero pegar essa imagem aqui, por exemplo. Eu não sei se essa imagem vai me dar algum problema no futuro. O que a gente faz? A gente vem aqui em cima, a gente pesquisa pelo coisa que a gente quer, que no caso foi modelo, tem um filtro aqui em cima. Esse qualquer licença que vocês clicam aqui, e aqui ó, tem bastante filtros. Vocês marcam isso daqui, ó, uso comercial permitido. Tá? Que aí o site vai te dar imagens que essas imagens que vão aparecer com esse filtro ativado são imagens que você pode usar tranquilamente, sem nenhum medo, em qualquer trabalho que você fizer, porque já são imagens com uso comercial permitido, tá? Então, pelo amor de Deus, tenham esse cuidado na hora de ir buscar alguma imagem na internet que vocês vão usar em algum trabalho seus. Tá? Isso é uma coisa extremamente importante que eu esqueci de falar na última aula, ainda bem que eu lembrei de falar agora. Tá? O Google, hoje em dia, também tem essa ferramenta. Tá? Tem aqui, ó, ferramenta, direitos de uso, mas ele só tem esses aqui. Ó. Os filtros do Flickr são bem mais completos. Tá? Então eu confio mais no Flickr do que no Google quando eu vou procurar alguma imagem com direito autoral permitido. Tá bom? Mas Léo, como que a pessoa vai saber que eu estou usando uma imagem dela? Que eu estou hospedando num site na puta que eu pariu, meu site não tem nem acesso direito. Eu vou mostrar. Olha só, se eu quiser pegar essa imagem aqui, por exemplo, será? Essa imagem aqui, ó. Certo? E eu quiser, vamos supor que eu seja o dono dessa imagem, certo? Eu vou simplesmente pegar a imagem e jogar no Google. O Google, ele vai me dar. Eu não consigo arrastar essa imagem para cá, não. O Flickr nem deixa eu arrastar essa imagem. Deixa eu pegar essa imagem aqui, por exemplo. Pode ser essa própria aqui, ó. O Google, ele... Aqui, ó. Se eu jogar essa imagem aqui, ó. Solte uma imagem aqui. Se eu jogar qualquer imagem aqui no Google, o Google vai me exibir nos resultados todos os sites que estão exibindo aquela imagem pela internet afora. Entendeu? Então, se eu solto a imagem aqui, ele vai me mostrar aqui, ó, todos os sites que estão usando aquela imagem, entendeu? Então aqui ó, o Tecmundo, o Tec Tudo, entendeu? Então, o T-Verde, ele vai te mostrar nos resultados todos os sites que estão usando aquela imagem. Então é muito fácil monitorar na internet se tem alguém utilizando alguma imagem sua sem autorização. A pessoa vai lá e mete um processo. Tem gente que faz isso, tá? E eu conheço pessoas que tiveram um problema muito sério com isso, tipo assim... Esse negócio de direito autoral hoje em dia tá um saco e isso dá muito problema. Então evitem essa dor de cabeça, tá? Usem sempre o filtro de direito autoral, uso comercial permitido, que isso vai evitar muita dor de cabeça para vocês, tá? Então era isso que eu tinha esquecido de falar na aula passada, ainda bem que eu lembrei de falar agora, tá? Então vamos passar para o próximo tópico aqui agora, que efetivamente é vamos mexer na interface agora, que são as camadas, o que são camadas e o que são imagens inteligentes, tá? Eu tenho que explicar antes o que são isso aqui, porque a essência do Photoshop são camadas, tá? Antes de mostrar todas as ferramentas, eu tenho que explicar o que são camadas, tá bom? Então vamos lá, vamos criar aqui agora um documento para a gente poder começar a trabalhar.
A primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês vão mexer no Photoshop é criar a área de trabalho de vocês. Tá? Na hora que vocês abrirem o Photoshop, ele vai estar com a interface limpa. Tá? Inclusive, uma sugestão que eu dou é vocês irem aqui, ó, em preferências, aqui, ó, editar, preferências, aí geral, interface, eu acho, ou a interface é geral, interface. Aí vocês vêm em interface e vocês colocam em aparência aqui, ó, um tema escuro, tá? Eu coloco em cinza, não precisa colocar preto, eu coloco em cinza, esse cinza escuro aqui, porque ele força menos a vista, tá? Olha, eu sou programador, eu mexo com computador desde 2000 e... Cara, desde o começo da década de 2000 eu mexo em computador. E eu não uso óculos. Vocês viram no vídeo da aula 0, que é o vídeo onde eu me apresentei, eu tava com a webcam ligada, eu não uso óculos, tá? E além de trabalhar com computador, eu também tenho boa parte do meu lazer olhando ou pra TV, jogando videogame, ou no computador, que eu faço stream. Eu faço lives de jogos no YouTube e na Twitch. Então assim, eu tô conectado eu tô olhando para um computador praticamente todo o tempo da minha vida que eu não tô dormindo, eu tô olhando para o computador, entendeu? E eu não uso óculos. Tem quase 2 décadas que eu uso o computador direto, todo dia, intensamente, várias horas por dia, e eu não uso óculos. A minha vista é muito pouco forçada. Porque um dos truques, uma das coisas que ajuda a não forçar tanto a sua vista, é você usar os programas com interface escura, tá? Porque cores muito claras... Aqui eu estou usando o Word branco, dá para mudar a interface do Word também. Mas aqui eu estou usando o Word branco porque é mais fácil de enxergar, para me explicar para vocês. E eu não estou olhando para o Word o tempo inteiro, é uma vez ou outra. Mas programas que eu vou olhar para ele o tempo inteiro, várias horas seguidas, tipo o Photoshop, a própria Twitch, o próprio YouTube, eu deixo com interface escura, tá? Porque isso facilita demais, isso poupa demais, isso não maltrata a vista de vocês, tá? Então fica aí mais uma dica. Outra coisa, então vamos meter a mão na massa agora, tá? Então toda vez que vocês abrirem o Photoshop, abrirem a interface do programa, a interface vai estar limpa, ela vai estar assim, não vai ter nenhuma área de trabalho para vocês ainda, tá? O programa está aberto com todas as ferramentas na sua cara e ele está te perguntando, tá, o que você quer que eu faça? Beleza, a primeira coisa é abrir um documento com o tamanho que você quer trabalhar, tá? Então vamos lá, a gente vai vir aqui em arquivo, novo, e vamos dar um nome, vou colocar aqui aula 2, aula 1, né, ainda, aula 1, vou deixar assim, beleza. Pré-definição, aqui em pré-definição vocês têm alguns tamanhos de arquivo prontos. Aqui em personalizado, da última vez que eu mexi no Photoshop, eu estava mexendo com o arquivo Full HD. Então eu deixei esse padrão aqui, que é 1920 por 1080, que é o padrão Full HD, tá? Mas aqui tem vários tamanhos que vocês podem... Aqui tem o tamanho padrão do Photoshop, aqui tem papel internacional... Tá, aqui é o A4, ele já está todo configurado aqui, vocês já têm certos padrões configurados, tá? Eu vou deixar aqui o personalizado, eu vou deixar aqui em pixels, que a gente vai mexer, a gente está mexendo em pixels porque a gente vai mexer em imagem só aqui no PC. Se eu fosse imprimir, eu provavelmente colocaria centímetros aqui, tá? Então vamos deixar em pixels, eu vou colocar uma imagem aqui, vou deixar Full HD mesmo, 1920 por 1080, tá? Para quem ainda... Opa, pixels por 1080. Para quem ainda não sabe, cadê nosso quadro negro aqui? O tamanho S, existe o SD, tamanho, qualidades de imagem. Isso aqui serve para imagem e para vídeo, tá? SD, HD, Full HD e Ultra HD. Isso aqui é o que a gente tem hoje, nessa data de hoje, em 3 de novembro de 2020, tá? Padrões SD são qualidades que vão até 480 pixels, tá? Isso tanto para imagem quanto para vídeo. Padrões HD são 720, tá? Quando vocês veem num vídeo uma imagem HD, ela tem pelo menos, o padrão HD é esse daqui, ó. Ele é... O SD geralmente é 1280, aliás, é 1000... Aqui eu não lembro qual que é o padrão, porque isso aqui é a altura, tá? Tipo assim, todo vídeo ele tem todo vídeo, uma imagem, ele tem uma largura e uma altura, tá? Isso aqui se refere à altura, então uma imagem HD ela tem 720 pixels de altura. A largura dela em HD é 1280 por 720. Isso aqui é resolução HD. A Full HD é 1980, aliás, 1920 por 1080. Tá certo? Essa aqui é a definição de Full HD. Então toda vez que vocês estiverem assistindo um vídeo em Full HD, ele está em 1080.
Aliás, toda vez que vocês estão assistindo algum vídeo no YouTube ou na Twitch e vocês estão vendo lá 1080, é porque está em Full HD. Vocês estão vendo tá lá 720, é porque está em HD, tá? E a Ultra HD é o 4K, é o famoso 4K. Mas ele tem 4K de largura, tá? Em altura dele é 1660, tá? Então o Full HD é 4000, é 4400, eu acho. Eu não lembro, não é 4K redondo, tá? Eu acho que é isso daqui, eu não lembro de cabeça. É 4400 por 1660. Então toda vez que vocês estiverem assistindo um vídeo e tiver isso aqui lá nas qualidades, é porque está em 4K, tá? E 1080 se trata de Full HD e 720 se trata de HD, tá? Então da última vez que eu estava mexendo com o programa aqui no Photoshop, eu estava tratando uma imagem em Full HD. Então é isso aqui, o padrão é esse aqui, 1920 por 1080, tá? Aqui em resolução, vocês sempre vão deixar isso aqui, 300 pixels por polegada. Não adianta meter mais do que isso, tá? Porque vai forçar demais a máquina, vai deixar a imagem muito mais pesada e não vai ter aumento de qualidade, não vai ter. E isso daqui, esse número aqui, alguns profissionais, alguns trabalhos muito específicos aumentam esse número aqui. Mas 99,9% dos trabalhos vão ser feitos com esse padrão aqui. Então, tipo assim, vocês vão mexer. Todo o trabalho que vocês forem fazer, vocês vão mexer aqui. Aqui vocês não mexem, aqui vocês sempre deixam 300 pixels por polegada, tá? Quem quiser aprofundar muito nisso daí, pode simplesmente googlar isso daqui, 300 pixels por polegada. E vocês vão achar artigos inteiros falando sobre isso. Mas assim, no geral, para a gente não ficar muito preso nisso daqui, pode confiar em mim, sempre deixem em qualquer trabalho que vocês forem fazer 300 pixels por polegada, tá? Aqui vocês vão definir se é cores RGB ou CMYK, que eu já expliquei, se vai ser impresso ou não. Aqui não vai ser impresso, então vou deixar em RGB. E aqui vocês sempre podem deixar em 8 bytes também, tá? Alguns trabalhos muito específicos usam isso daqui. Mas se vocês forem aumentar os bytes, vocês vão, além de aumentar o processamento, a carga em cima do processador da máquina de vocês, vocês vão deixar a imagem ou o vídeo também mais pesado, o trabalho é mais pesado e muitas vezes sem necessidade, tá? Então vocês podem deixar em 90% dos trabalhos em 8 bytes mesmo, tá? E aqui a cor de fundo, vocês podem escolher se já vai ser transparente, ele já vai te dar um PNG, ele já vai te dar automaticamente um PNG, aquele fundo quadriculado, tá? Aqui no caso eu sempre deixo o branco, que se eu quiser converter em PNG depois, eu simplesmente tiro o branco do fundo, que é muito fácil, tá? Coisa mais fácil do mundo é tirar fundo branco de imagem. Então, geralmente, eu sempre crio dessa forma aqui, com fundo branco, 300 pixels por polegada. Aqui vai ser um padrão ou outro se for impresso ou não. Aqui sempre 8 bytes e aqui sempre 300 pixels por polegada. E aqui vocês vão definir de acordo com o tamanho que vocês vão precisar, tá? Então, resolveu isso aqui. Aqui embaixo nem precisa de mexer, nem mexe com isso aqui. Tá? Então, por enquanto, ó, com esse padrão aqui, ó, o nosso fundo ele está com 5 MB de uma imagem Full HD com fundo branco, com 300 pixels por polegada e 8 bytes, ele está com 5 MB, praticamente 6 MB de peso. Tá? A gente vai reduzir isso na hora de salvar, mas é o que eu falei, não aumentem essas coisas aqui sem necessidade para poder não deixar isso aqui ainda maior, tá bom? Então vamos lá, um documento padrão básico, definimos aqui as nossas medidas que a gente vai precisar, vamos dar OK. Ele vai criar para vocês o quadro negro aqui do Photoshop, né? Que é o plano de fundo. Beleza, então criou aqui para nós o nosso quadro em Full HD, tá bom? Toda vez que o Photoshop criar um documento novo, ele vai automaticamente, por padrão, definir como plano de fundo, escrever plano de fundo e deixar locado aqui, tá? Porque esse trabalho aqui, esse aqui vai ser o seu plano de fundo, a sua mesa de trabalho. As outras coisas vocês vão colocar em cima disso daqui, as outras imagens, as edições que vocês vão fazer. Então essa é a nossa mesa, tá? Geralmente vocês podem dar 2 cliques aqui, ó, e destrancar ela. Geralmente ela vem trancada por padrão, para vocês não mexerem nela por acidente. Mas vocês querem mexer nela também? Beleza, vocês simplesmente dão 2 cliques na camada e dão OK. Só dá OK, ela já destranca. E aí vai ser automaticamente renomeada para camada 0. Aí vocês podem dar 2 cliques de novo e mudar o nome. Sei lá, vou escrever fundo. E dar um Enter. Beleza. Então a gente tem aqui o nosso fundo, tá? Eu posso trancar de novo para mim não mexer nela por acidente? Pode. Botão direito e... aliás, aqui ó, clicou em cima dela, locou. Quer deslocar de novo? Só clicar aqui. Ou simplesmente dar 2 cliques e Enter. Tá?
Beleza, então a gente tem aqui o nosso plano de fundo. O Photoshop, ele trabalha, a essência do Photoshop, ele trabalha com camadas, a ideia de camadas, tá? Então você vai basicamente empilhar objetos e imagens. Então tudo que vai, você vai literalmente colocar as coisas em cima da mesa, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar uma imagem aqui em cima. Vamos colocar uma imagem para cá, tá? Eu vou vir aqui em arquivo. Essa é a nossa primeira camada, o fundo é a nossa camada 0, tá? Então eu vou vir em arquivo, inserir. Vou pegar qualquer imagem, eu estou trabalhando a parte de músicas aqui. Léo, imagem, sei lá, vou colocar fotos aqui. Deixa eu ver, sei lá, imagens. Eu tenho aqui dos jogos. Eu tenho umas miniaturas que eu uso nas lives aqui, a galera vai gostar. Então se eu vier aqui, por exemplo, Corrente Game, eu tenho umas imagens aqui. Aqui, lives, eu tenho várias imagens de personagens e miniaturas que eu fiz, tá? Deixa eu colocar uma imagem qualquer aqui que eu uso nas lives, sei lá. Eu tenho um dos personagens que eu tenho aqui. Deixa eu ver em chars, aqui tem uma porrada de chars. Vamos colocar a Claire aqui, ó. A Claire do Resident, que todo mundo gosta dela. É aqui. Vamos colocar a Claire. Beleza, aí você mandou colocar a Claire. Você mandou colocar a imagem. Ela tá definida. Não, ela não tá borrada, ela tá em alta definição. Mas vocês estão vendo essas caixinhas aqui, ó? Toda vez que eu não consigo mexer nessa imagem ainda, ela tá locada. Vocês já viram que ela tá aqui em cima, ó. Assim que eu mandei inserir a imagem no meu quadro, na minha mesa, ela automaticamente passou para cima. Ela virou uma camada que está em cima do meu fundo. É como se eu tivesse colocado uma coisa em cima da minha mesa, tá? Então, a imagem ela tá com esses detalhes aqui ao lado. Ela está com esse X aqui, tá? Porque eu posso... Ela ainda não está no estado livre, ela está trancada também. O que eu posso fazer quando a imagem está desse estado aqui ainda? Eu posso ajustar o tamanho dela mexendo aqui, ó, tá vendo? Se eu clicar com o mouse, eu posso, ó, aumentar ou diminuir ela do jeito que eu quiser, tá? Aqui eu estou segurando o Shift porque para manter a proporção da imagem, tá bom? Se eu não segurar o Shift, eu posso, ó, tá vendo? Ó, distorcer ela à vontade. Mas se eu segurar o Shift, eu volto ela para o estado natural e ela mantém a proporção, tá? Aqui eu já baguncei ela inteira, né? Então eu vou inserir ela de novo que eu quero proporcional. Aqui eu tô só, ó. Aqui eu tô só mostrando o que eu posso fazer sem segurar o Shift e segurando o Shift, ó. Tá vendo? Aí quando ela tiver do jeito que vocês querem, aperta Enter. Agora eu posso trabalhar com ela, tá? Agora eu posso, ó, colocar o mouse em cima dela e trabalhar com ela, tá bom? E fazer toda a edição dela. A Claire aqui é a camada 2. Tá bom? Como eu mexi na proporção dela, eu vou deletar ela. Eu coloquei ela aqui, delete. Beleza, ela sai. Eu vou inserir ela de novo para poder ela ficar na proporção certinha, original dela. Tá? Então eu inseri ela, eu quero ela desse jeito. Enter. Beleza, ela tá aqui. Tá aqui a nossa Claire. Certo? Essa Claire é uma imagem PNG. Olha só, tá vendo esse olhinho aqui, ó? É a visibilidade. Se eu tirar a visibilidade do fundo, eu tenho um fundo quadriculado, sem imagem. É só para demonstrar que isso aqui não tem fundo. E a imagem da Claire ela não tem fundo branco. Ela é uma imagem PNG. Ela não tem nenhum fundo. Então, se eu ativar de novo o fundo, esse branco aqui ó, não é da Claire. Esse branco é do fundo mesmo. Tá? Então, a gente tem aqui uma imagem PNG. A Claire é a camada 2 da minha imagem. Então, ela está aqui. Ela é uma camada em cima que tá em cima. Qualquer imagem que eu for inserir, ela vai ficar em camada. Vou colocar mais uma. Vou colocar o Alucard, por exemplo, em cima dela. Ó, eu vou dar Enter. Beleza, o Alucard está tampando a Claire. Por quê? Porque ele está uma camada de cima. Se eu tirar a visibilidade do Alucard, eu passo a ver a Claire de novo. Se eu ativar o Alucard, ele está tampando. Eu posso arredar ele, certo? Com o mouse, segurando e arrastando. E se eu quiser colocar a Claire em cima do Alucard? Eu seleciono a camada dela, clico com o botão do mouse e seguro o botão e arrasto para cima. Pronto, agora a Claire está em cima do Alucard. Agora é ela que está tampando ele. Tá vendo? Então o Photoshop ele trabalha com esse conceito de camadas. Então você vai empilhando as coisas em cima da sua mesa. Tudo aquilo que tiver em camadas superiores vai tampar o que tem embaixo. Isso é uma ideia muito fácil de entender. Você coloca alguma coisa em cima da mesa, você vai ver o objeto. Você não vai ver a parte da mesa que está debaixo daquele objeto. Você vai ter que tirar o objeto de cima da mesa para poder ver a parte da mesa que está embaixo. Aqui é a mesma coisa, tá? Então você pode empilhar dezenas de imagens aqui no Photoshop e as imagens que tiverem nas camadas de cima vão tampar o que está embaixo. Mas você pode arrastar, né, para poder
fazer a mesma coisa, para poder inverter. Agora o Alucard está em cima da Claire de novo, tá certo? Então esse é o conceito de camadas do Photoshop, tá? Isso é muito... A essência do Photoshop é isso. O Photoshop, ele trabalha com imagens. Então toda vez que vocês forem ver uma imagem que foi montada no Photoshop e que tem vários objetos interagindo entre si, um em cima do outro, é porque aquela imagem é composta de muitas camadas. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Já que eu entrei na pasta da minha pasta de Drives, olha essa imagem aqui. Eu gosto muito dessa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Esse aqui é um print, porque essa imagem é pesada. Olha essa imagem aqui, ó. Olha a definição dessa imagem aqui, ó. Vai até demorar para abrir. Olha só. Ele tá até carregando, tá vendo? Essa imagem tem 11 MB. 11 MB, ela é pesada. Essa imagem é uma imagem que eu fiz para ser miniatura do meu canal. Ela tem vários heróis, vários personagens aqui, tá? Então assim, eu peguei um cenário atrás, peguei vários personagens, tirei dos respectivos fundos, separei só os personagens dos fundos onde eles estavam e fui jogando em cima. Cada personagem desse é uma camada. Então aqui, ó, o Spider-Man está em cima do Hulk. Por quê? Porque a camada do Spider-Man é uma camada superior à camada do Hulk. Entendeu? Então o Hulk, por exemplo, é uma das últimas camadas, porque todo mundo vai ficar em cima dele. Ele está atrás de todo mundo. Então eu não apaguei aqui a parte de trás do Hulk. Não, a imagem está inteira. Mas o Jaspion, a camada do Jaspion está em cima do Hulk. Então ele vai tampar só a parte do Hulk que está embaixo dele. Entendeu? Então basicamente essa montagem que eu fiz aqui pode parecer muito complexa, mas ela foi até simples. O maior trabalho, na verdade, dessa imagem foi separar cada imagem dos fundos. Depois fazer a monta e decidir quem ia ficar em qual lugar. É onde eu gastei mais tempo. Mas depois unir todo mundo numa imagem só foi até rápido, entendeu? Então você tem aqui, ó, por exemplo, olha só. O pé da She-Ra está na frente do He-Man. Então você vê que uma parte do pé dela e a espada dela cobre o He-Man. Eu não apaguei a parte do He-Man. Eu simplesmente pus a camada da She-Ra em cima do He-Man. Então ele aparece como se ele estivesse atrás dela, entendeu? Então aqui cada personagem desses é uma camada. Que eu simplesmente fui colocando um em cima do outro até ficar desse jeito que a gente quer. Até ficar desse jeito que eu quero, entendeu? Então basicamente é isso. A essência do Photoshop é camada. Agora vocês sabem o que são camadas. E vocês sabem identificar agora, toda vez que vocês verem uma montagem super bem feita, cheia de coisas na tela, que foi feita no Photoshop, vocês sabem, cada imagem essa imagem deve ter bastante camadas juntas. Por isso que a imagem fica pesada, muitas vezes. Aquela imagem minha ali, ela tem 11 megas. E a definição dela, olha só. Eu tenho um print dela que é mais leve, né? Um print em uma versão mais leve, que ela abre mais rápida, certo? E eu tenho ela na definição total. Olha aqui, ela tem 7K. Ela tem 7K de largura, 7.000 pixels de largura, por 4.000 de altura. Ela tem mais definição do que a 4K. Ela é muito mais definida do que a 4K. Ela tem 4K só de altura. Uma imagem 4K, ela tem 4K de largura. Essa minha aqui, ela tem 4K de altura, certo? Ela é muito mais bem definida do que a nitidez dela é muito maior do que uma imagem de 4K. Então você pode pegar essa imagem aqui e esticar ela o tanto que você quiser. Ela não vai perder definição. Não vai perder definição. Você pode esticar à vontade, ela vai continuar nítida, entendeu? E ela tem 11 MB. Só essa imagem aqui tem 11 MB. Entendeu? Por causa disso. Porque são várias camadas que são condensadas. Aquela imagem minha tem umas 30 camadas aqui. Não dá isso tudo, né? Mas dá umas 18 camadas. Deve ter uns 18 personagens ali. Mais o fundo, entendeu? Então assim, vai dar umas 18, 15 camadas ali. Então depois que eu terminei todo o trabalho, a gente condensa todas as camadas em uma única camada. A gente funde tudo. Todas as camadas em uma imagem só e salva. Entendeu? Por isso que ela fica tão pesada. Então esse é o conceito de camadas, entendeu? Então agora vocês já são capazes de intuir, vocês já devem estar tendo a intuição aí de como é que várias montagens que vocês viram ao longo da vida foram feitas. E como é que várias montagens que vocês pretendem fazer daqui pra frente, no futuro, vocês já devem ter uma ideia de como mais ou menos vocês vão fazer com camadas. Muita coisa vocês conseguem, muitas edições no Photoshop, vocês conseguem fazer só colocando camadas, sem fazer nada muito complexo, nada muito complicado. Simplesmente colocando camadas aqui, uma em cima da outra, aí arrasta aqui uma imagem, aí vamos supor que eu quero a Claire, renda-se a Alucard. A Claire vai falar, Alucard, parado, seu filho da puta. Quero que você se renda, põe as mãos pra cima aí, senão eu vou te descer o chumbo. Então, eu quero colocar uma perspectiva aqui,
de como se a Claire quisesse render o Alucard, por exemplo, entendeu? Desse jeito aqui não tá muito bom. Eu posso simplesmente colocar o Alucard mais pra cá, vou selecionar a camada dele, aqui eu seleciono a camada da Claire, coloco ele um pouco pra cá, ó. Beleza, aí já fica uma montagem parecida como se ela estivesse tentando render ele, entendeu? Isso aqui eu não fiz nada complexo, eu não mexi em nada aqui. Eu fiz essa montagem aqui simplesmente com camada, simplesmente brincando com camada. Fiz um fundo branco, coloquei aqui o Alucard, coloquei a Claire e coloquei uma perspectiva e arrastei. E coloquei a camada dela debaixo da dele. Simplesmente isso. Eu só fiz isso. Eu mexi só com camada. E eu já fiz uma montagem aqui básica, entendeu? Bem basicona. Então existem vários trabalhos que vocês vão conseguir fazer de maneira simples. Nem tudo no Photoshop é complicado. Existem sim trabalhos que te demandam várias horas. Principalmente, por exemplo, restauração de foto. Teve foto minha, essas fotos minhas aqui que eu mostrei no Instagram, teve foto minha que me custou dias. Essa imagem aqui, eu levei, se não me engano, 7 dias para poder restaurar. Eu levei uma semana. Eu mexi nela poucas vezes por dia, poucas horas por dia, até chegar nisso aqui. Eu levei uma semana para poder mexer, para poder arrumar esse olho aqui e consertar esse candelabro aqui no fundo. Essa imagem deu trabalho pra cacete. E eu só mexi nessa imagem porque essa imagem era um exercício, era um dos exercícios lá do curso. Então eu não podia simplesmente virar e falar, eu não vou querer mexer com essa porcaria, eu vou pegar outra coisa mais fácil. Até porque durante a sua vida você não vai pegar só trabalhos fáceis. Eventualmente vão aparecer casos desse tipo aqui, entendeu? E aí, como é que você vai fazer? Não vai ter como se fugir, né? Então você vai ter que aprender a fazer as coisas chatas também, as coisas complexas. Mas a maioria dos trabalhos que vocês vão fazer em Photoshop não são desse calibre aqui, tá? Algumas eu fiz em minutos, tá? Por exemplo, essa daqui eu fiz em 10 minutos. Essa daqui, ó. Essa daqui não estava tão ruim. Essa daqui eu fiz literalmente em 10 minutos. Quando eu for ensinar a ferramenta que vocês fazem para poder restaurar uma imagem dessa daqui, vocês vão ver que uma imagem dessa é realmente fácil de mexer. Esse tipo de imagem é uma das mais fáceis de fazer, tá? Eu fiz isso aqui em 10 minutos. Agora essa já me levou vários dias, uma semana, entendeu? Então existem trabalhos de diferentes complexidades. Mas com relação ao Photoshop, com relação a camadas, existem vários tipos de coisas que vocês vão ser capazes de fazer exclusivamente brincando de camada, de arrastar uma para baixo da outra, entendeu? Então assim, essa é a ideia de camadas. Então acho que ficou bem claro o que são camadas, né? A essência do Photoshop gira em torno desse conceito. Tá? Então a partir de agora, a partir dessa aula para frente, vocês vão ter que estar com esse conceito de camadas bem fresco na cabeça, porque eu vou colocar várias imagens na tela, eu vou arrastar camada uma para cima da outra, e vocês já vão saber por que eu estou fazendo isso. Tá? Então acho que ficou bem explicado. Eu acho que eu expliquei eu falei até demais de camadas, mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, tá? Então eu prefiro deixar bem mastigadinho mesmo para poder não ficar dúvida. Mas eu acho que essa parte de camada ficou bem definida, é bem tranquila, não é tão difícil de entender, tá certo? Então essa foi a ideia de camadas e essa parte aqui, ó, é bem rapidinho esse conceito aqui. O que são imagens inteligentes, imagens e objetos inteligentes, tá? Basicamente é o seguinte, existem imagens que não vão te deixar trabalhar com elas assim que você joga elas no Photoshop. Então se, por exemplo, eu tenho a imagem da Claire aqui, se eu quiser fazer qualquer coisa com a Claire, sei lá, passar uma borracha em cima dela, não esquente a cabeça que eu vou explicar o que é a borracha, mas eu vou explicar detalhadamente o que é borracha, o que é pincel, entendeu? Eu vou explicar como é que vocês usam elas detalhadamente nesse módulo aqui, que são as ferramentas. A gente vai chegar na borracha, tá? Mas por hora eu vou dar só uma demonstração aqui. Olha só. Vamos supor que eu quero apagar esse revólver da imagem da Claire, da mão da Claire. A Claire virou pro Alucard e falou, renda-se, seu filho da puta. O Alucard falou, não, poder mental. Aí tirou aí apagou. Fez a arma da mão da Claire sumir. Né? Como é que ele fez isso? Olha só. Se eu selecionar, para você poder aplicar qualquer ferramenta em cima de uma imagem, você tem que selecionar a camada da imagem. Então não adianta eu querer passar uma borracha. Eu selecionei aqui a ferramenta borracha. Não adianta eu querer apagar a Claire se eu estou com a camada do Alucard selecionada. Entendeu? Então a primeira coisa é escolher a ferramenta, que eu quero a borracha. E eu quero apagar a arma que está na mão da Claire. Eu vou selecionar a camada da Claire. Mas ainda assim, ó, o Photoshop não deixa. Tá vendo? Olha só. O Photoshop não vai deixar. Ele tá com ele não vai deixar eu clicar com a borracha em cima dela. Ele vai te mandar rasterizar o objeto. Por quê? Porque você vai ter que transformar. Nem toda imagem. Tem imagem que vai te deixar mexer direto. Tem imagem que você joga aqui e
e você já pode mexer direto nele. Mas a maioria das imagens, vocês não vão, elas vêm locadas, elas não vão te deixar rasterizar. Por quê? Porque elas não são objetos inteligentes. Antes de mexer na imagem da Claire, eu vou ter que transformar ela numa imagem, num objeto inteligente, para que ela fique aberta para edição. Então eu vou selecionar a camada dela, clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente, clicou aqui, botão direito outra vez, rasterizar camada. Ok, agora sim, ó. Agora eu posso mexer. Abriu o círculozinho aqui, ó. Tá vendo? Agora eu posso mexer. Renda-se, Alucard. Não, não vou me render nada. Poder da mente, ó. Apagou o revólver da Claire e até um pedaço da mão dela. Entendeu? Então agora a Claire é um objeto inteligente. Agora eu consigo fazer o que eu quiser com ela. Entendeu? Consigo fazer o que eu quiser com ela. Plá, vou te batar, entendeu? Tipo, posso fazer o que eu quiser com ela. Eu posso apagar ela inteirinha. Ele está aberto à edição. A imagem do Alucard eu acho que é a mesma coisa. Ó. O Alucard também não é um objeto inteligente. Tá vendo? Ele tá com aquela plaquinha que não vai deixar eu mexer nele. Ele tá me avisando, o programa tá me avisando, ó. Essa imagem não é um objeto inteligente ainda, eu não posso fazer nada com ela. Ok, selecionei a camada dele, botão direito, converter em objeto inteligente, botão direito outra vez, rasterizar camada, tá? Ah, agora eu posso. Eu posso apagar ele inteiro também se eu quiser, entendeu? Ah, mas eu poderia clicar direto em rasterizar. Poderia, mas você pode ter alguns problemas, tá? Então é melhor fazer as duas coisas. Primeiro converter e depois rasterizar. Se você rasterizar direto, às vezes a opção está apagada. Aí você vai ter que obrigatoriamente converter primeiro para depois rasterizar. Mas mesmo nos casos em que a opção rasterizar já esteja habilitada, é bom você converter primeiro e depois rasterizar, porque se você rasterizar direto, a imagem pode continuar não permitindo alguns tipos de edição. Então, pelo sim e pelo não, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Eu sempre falo isso. Então, converte primeiro, não custa nada, você vai levar 1 milissegundo para poder fazer isso aqui. Converte primeiro e depois rasteriza, tá? Aí a imagem passa a ser um objeto interativo, um objeto inteligente, e você pode fazer qualquer tipo de edição em cima dele, tá certo? Então é isso. Esses foram esses conceitos aqui, camadas e o que são agora vocês sabem o que são objetos inteligentes, imagens inteligentes, e vocês sabem a ideia de camadas, que é o que vocês vão ter que saber o tempo inteiro. A essência do Photoshop, ele mexe com camadas o tempo inteiro, tá? Vocês vão estar lidando com camadas o tempo todo, tá bom? Então basicamente é isso. Eu vou agora, a partir da próxima aula, a gente vai começar a pegar mais pesado, que são as ferramentas mesmo. Nós vamos começar a ver todas essas ferramentas do menu lateral esquerdo aqui, ó, tá? Agora a gente vai ver isso aqui tudo, tá bom? Detalhadamente cada ferramenta dessa daqui. Agora, esses primeiros vídeos até agora, eles foram para poder explicar esses conceitos aqui, porque isso daqui é o bagulho que vocês vão ter que saber pelo resto da vida, quando vocês vai ficar internalizado em vocês, vai fazer parte do DNA de vocês a partir de agora e para sempre, tá? Essas diferenças de a paleta de cores, os formatos de imagem, o que são camadas, a ideia de camadas e o que são objetos inteligentes dentro do Photoshop. Vocês vão trabalhar com isso o tempo todo, tá? Agora vocês já sabem, agora vocês já estão feras nisso daqui, tá bom? E vocês já estão prontos, agora sim, agora que eu já expliquei isso daqui, que vocês já sabem isso daqui, que é o grosso da coisa, agora sim vocês estão prontos para poder entrar no mundo maravilhoso das ferramentas do Photoshop e realmente colocar a mão na massa, tá bom? Então é isso aí. Próximo vídeo, próxima aula, a gente já começa com as ferramentas, tá bom? Então é isso, até já!